sobre algumas coisas que são fundamentais. Eu acho que antes de pensar na língua brasileira de sinais, nós temos que pensar em vários e vários outros contextos. Por exemplo, quem é esse sujeito surdo? Quem é ele? Quando nós vamos falar do surdo, eu sempre penso nos nossos indígenas também. Quem são eles? Por quê? Porque eles têm uma língua própria, eles têm uma cultura própria, assim como os surdos também têm. Então, nós temos que entender quem é esse sujeito, né? Como é essa cultura. Aí, muitas vezes, nós pegamos e agimos de uma forma com os nossos achismos, ou até mesmo com aquilo que nos disseram, aquilo que nós tomamos como verdade, e levamos essa verdade, e reproduzimos essa verdade, e anunciamos essa verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, falar surdo, mudo. Nós não falamos surdo-mudo. Nós não falamos. O surdo é apenas surdo. Ele tem as suas cordas vocais. Ele pode emitir som, mas ele usa as mãos para se comunicar. Ele se comunica através da Libras. Então, a gente não fala mudo. Ele é apenas surdo. Por que não falamos deficiente auditivo? Porque ele é surdo. Ou seja, ele é surdo, ele tem uma língua própria, e se eu falo deficiente auditivo, esse surdo acaba se tornando deficiente. Em que sentido? Vou dar um exemplo para vocês que eu sempre comento em sala de aula. Se vier uma pessoa dos Estados Unidos aqui, né? Vier um cara dos Estados Unidos aqui, e vamos dizer que vocês não sabem falar inglês. Ele vem aqui do meu lado, e fala com vocês não sabem inglês e ele não sabe o português. Ninguém vai se entender. Mas quem é deficiente nesse contexto? Ninguém. Nem vocês são deficientes e nem ele. Por quê? Porque não fala a mesma língua. Ou seja, o surdo não é deficiente, ele é linguisticamente diferente. Se vocês souberem Libras e ele estiver sinalizando aqui, vocês vão entender. Então, isso é legal. Pensar primeiro em quem é esse sujeito surdo. Então, se a gente pensar nesse sujeito historicamente, vamos pensar no que era falado na Grécia Antiga, por exemplo, por um filósofo chamado Aristóteles, né? O Aristóteles, ele falava assim, que o meio humano, ele entendia que a linguagem era um meio humano para a comunicação. Então, se a pessoa não possuía a linguagem, ela não era humana. Eu, às vezes, penso, né, nesse aspecto, e conhecendo um pouco de Aristóteles, que talvez ele não quis ser tão radical nesse sentido. Mas ele pensou que uma pessoa sem comunicação, uma pessoa surda, ela não consegue ter a mesma comunicação que as outras pessoas naquela época. Então, talvez essa tradução de não humana, ele quisesse dizer selvagem. Para isso, eu recomendo um livro para vocês que se chama... um livro não, um filme. Chama Neil. N-E-I-L. N-E-I-L. Chama Neil. Não é sobre surdo, mas é interessante a gente saber como que se dá a pessoa que não tem uma comunicação, né? Uma pessoa que acaba se tornando selvagem nesse sentido. E ela não é surda. Então, talvez... esse pensamento de Aristóteles, na época, foi devido a isso. Mas vem Sócrates. Sócrates é um outro sujeito muito legal, né? Acho que todo mundo é fã de Sócrates. Sócrates é show de bola. Ele dizia que os surdos poderiam, sim, se comunicar usando as mãos ou o corpo para se comunicar. Você veja que legal. E nós nos comunicamos com as mãos, nós nos comunicamos com o corpo no dia a dia. Quando eu falo para vocês que Libras não é difícil, e isso eu vou estar repetindo durante as aulas, é justamente o que eu, Luciano, considero difícil. Difícil é você sair do mundo auditivo para entrar no mundo visual. Por que nós brincamos que as crianças aprendem muito melhor Libras que nós adultos? Justamente por conta disso. Então, a criança é muito mais visual que nós. Nós vamos crescendo e vamos perdendo todo esse mundo visual que nós temos. E nessa perda, a gente vai se tornando auditivo e a dificuldade de conhecer a Libras acaba
vindo de carona, né? Por quê? Porque o mundo do surdo é o mundo visual. É o mundo visual. Tá certo? Então você veja, tivemos dois personagens da Grécia Antiga aqui falando sobre isso, o que é interessante. E aí eu estou falando de média de mais de 400 anos antes de Cristo, né? Mas, se a gente for pegar ali perto do nascimento de Cristo, nós temos 4 séculos antes, 4 antes de Cristo, nós temos Sêneca. Sêneca desenvolvia umas críticas também em relação às pessoas com deficiência, em relação aos surdos. Muitos países, eles, inclusive, matavam as pessoas com deficiência. Já no Egito era muito interessante, porque no Egito eles acreditavam que o surdo era como se ele fosse o mediador entre os deuses, né? Entre o faraó e entre os deuses. Era como que só o surdo pudesse ouvir a Deus. Então lá os surdos não, vamos dizer assim, não sofreram, mas também não mudou muita coisa na sua vida. E é interessante também, por curiosidade, para passar para vocês, lembra aqueles desenhinhos, aqueles filmes que a gente assiste que tem o Bobo da Corte? Por que o Bobo da Corte sempre foi... A gente nunca viu o Bobo da Corte falando, geralmente, nos filmes? Porque os bobos da corte eram os surdos. Muitos surdos foram bobo da corte. Outra coisa interessante também é a gente pensar nos eunucos, né? Então, quando a gente pensava lá aquele sultão, que ele tinha aquele harém, né, de mulheres, e ele colocava um eunuco para cuidar, esse eunuco, ele era surdo. Muitos surdos foram pajens de mulheres, etc. Então, a história de surdos, eu convido vocês para conhecer, porque tudo isso traz quem é esse sujeito hoje. Isso faz parte da cultura desse surdo, desse sujeito que nós conhecemos hoje, que conquistou muitos espaços. Hoje tem surdos com doutorado, com pós-doutorado, enfim, surdos mestres, especialistas. Nós temos surdos em tudo que é canto, fazendo as coisas acontecer, lutando, mostrando sua língua de sinais para que as pessoas possam aprender. E esse sujeito vem dessa história desde a Grécia Antiga, lutando pelo seu espaço, pelas suas oportunidades, né? E um mito também que é interessante a gente pensar, antes de eu chegar aqui e falar do audismo, só para vocês entenderem, o surdo passou durante um período muito grande pessoas tentando fazer com que ele falasse. Existe uma filosofia nesse sentido que é chamada de oralismo. E muitas vezes as pessoas acham que o surdo pode falar ou que todos os surdos conseguem oralizar. Então, tem pessoas que chegam na frente do surdo para conversar com ele e falam muito alto, né? Isso é interessante. Também estou com saudade de Mandaguari, Tatiana. E de vocês, claro. Então, você veja bem, ele chega na frente do surdo e fala assim, oi, tudo bem? E essa gesticulação de boca, mesmo que o surdo saiba a leitura labial, para ele vai ficar muito confuso entender. Por quê? Porque ele aprendeu, aqueles surdos que têm a leitura labial, ele aprende com a leitura labial normal, né? Você falando normal. Então, são mitos, e as pessoas na expectativa de conversar, e, enfim, elas vêm com essa comunicação. Em 700 anos depois de Cristo, mais ou menos ali 700, 721, tinha um cara chamado John Beverly. Ele era um arcebispo, se não me engano, e ele foi o primeiro educador de surdos. E ele ensinou um surdo a falar na época, né? Então, porque ele conseguiu com esse surdo, muita gente acreditou também que poderia ser. Mas, no decorrer de todos esses anos, foi visto que não, que o surdo deveria aprender a língua de sinais. Por isso que Lepé foi uma pessoa muito importante em Paris, um outro autor, um outro, né, estudioso, que ele ensinou os surdos e ensinou a partir da língua de sinais mesmo, e não a partir do oralismo. Tanto é que o modelo do Instituto de Paris, né, o Instituto de Educação de Surdos de Paris, nós temos hoje o nosso INES. O INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos aqui do Brasil, que foi fundado em 1857. Então, na época do Império ainda, a gente já tinha uma educação de surdos voltada
para a língua de sinais. Mas pasmem vocês, com todos esses estudos, chega a 1888 e simplesmente, num congresso, foi decidido que os surdos não podiam mais usar a língua de sinais. Até que quase 100 anos depois, em 1971, cria-se a comunicação total. E essa comunicação total, ela tentava, foi uma forma de conversar com o surdo que eles criaram, e foi nos Estados Unidos também, que era uma forma de você usar da escrita, usar da mímica, usar de gestos, usar de sinais, usar da fala, tudo que você tinha de recurso. Mas era uma língua que não resolveu, por quê? Porque ela não tinha uma estrutura. Nós precisamos de uma estrutura para conversar, nós precisamos de uma estrutura linguística para a gente poder se comunicar. E era isso que ocorreu na época. E foi uma coisa que não funcionou, mas foi o que salvou os surdos naquele momento. Aí, em 1981, veio uma outra autora, eu acho que até coloquei ela no slide ali, que se chamava Danielle Bouvet, e ela fala sobre o bilinguismo. Só que, vejam bem, eu estou resumindo uma história aqui, só para dar uma pincelada, para vocês entenderem, que todos esses anos, desde a Grécia Antiga, todos os sofrimentos que os surdos tiveram que ser passados. Gente, nós temos testemunhos aqui de surdos, amigos nossos que são mais velhos, que na época da palmatória, quando eles estudavam nos internatos, eles tinham as mãos amarradas, porque eram proibidos de usar a língua de sinais. Eles eram obrigados a falar. E aqui no Brasil, tudo isso foi um grande conflito, tendo em vista que a nossa primeira lei de Libras foi ali em 2001. O decreto que reconhece toda essa lei, que regulamenta essa lei, é de 2005. Então, nós temos uma lei praticamente adolescente, e de tantos e tantos anos de história. Né? Nós temos um Brasil de 500 anos, gente. 500 anos. Se você começa a pesquisar por onde esses surdos passaram, aí você vê todos esses conflitos, todas essas confusões. Então, nós tivemos um período, eu já volto no autismo, que era chamado de ouvintismo, ou seja, que eram as representações dos ouvintes a partir do qual o surdo era obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. Você já percebeu quando as pessoas falam de uma cultura que seja de outro estado, ou uma cultura que seja de um outro povo, e a gente lança nossas críticas porque parece que nós queremos que ele seja igual a nós? É uma coisa bem interessante que acontece, porque nós adotamos a nossa cultura como se ela fosse a correta, e começamos a criticar outras culturas. E o Brasil, com toda essa diversidade cultural, às vezes nós deparamos com essas situações, e com o surdo não é diferente, porque as pessoas gostariam que ele fosse e se narrasse como ouvinte, né? Principalmente aprendendo a falar. Mas não, a maioria da maioria dos surdos não falam. Então, quando começam esses estudos de autismo, é justamente para discutir essa questão do preconceito em relação à cultura surda, né? Esse Harlan Lane também, que era um defensor da comunidade surda, ele lançou várias e várias críticas e tentou unir de várias e várias formas, né? Sempre promovendo a união da comunidade surda, para que tivesse nessa luta do reconhecimento da língua de sinais, no reconhecimento dessa comunidade. Porque nós temos o povo surdo, né? Nós chamamos povo surdo. Então, o povo surdo é aquele povo que tem a sua língua, no nosso caso, o povo surdo brasileiro, que tem a língua brasileira de sinais, e tem a comunidade surda, que somos nós que participamos, porque nós temos ideais em comum a compartilhar com esses surdos. Então, é bem interessante esses estudos também, que vêm de uma autora chamada Carol Padden, e também de Estocolmo, né, que também é lá dos Estados Unidos, e desenvolvendo essas pesquisas em relação à cultura surda. Tranquilo? Às vezes eu falo um pouquinho rápido, né, gente? Às vezes tomara que eu não esteja sacaneando um pouco a Soliane, coitadinha, mas é que mas eu vou tentar. Tinha uma pergunta aqui sobre a educação infantil, né, que daqui a pouco eu vou estar falando também. Eu vou falar sobre a criança surda na educação infantil no decorrer do período aqui. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte:
né? Eu vou ficar de pé aqui, vocês não se importam de ficar de pé? Porque eu tenho uma mania, assim, de ficar de pé, eu fico mais à vontade, porque na sala de aula a gente fica de pé. Então, o surdo no contexto escolar, quem são? Como eu já vinha falando para vocês desse sujeito surdo, que ele tem sua própria língua, que ele está inserido no nosso meio, que hoje ele tem uma língua reconhecida por lei, mas muito embora poucas pessoas conheçam essa língua. Nós vamos tratar sobre essa língua brasileira de sinais no contexto escolar especificamente, né? E, e antes disso, só faltou uma coisinha para falar para vocês, é o seguinte, que eu acho que é importante aqui, porque nós temos várias pessoas que não têm esse contato com o surdo, que eu estava falando de não falar surdo-mudo, né? E não falar deficiente auditivo, entre outras coisas. Nós só falamos surdo mesmo, gente, é só surdo. Quem usa Libras, os surdos usuários da língua de sinais, surdos. A medicina geralmente usa a palavra deficiente auditivo, mas é área da saúde porque ela tem uma visão terapêutica, isso não tem pecado nenhum. Mas, em termos de comunidade, nós falamos surdo mesmo. Então, não tenho medo de falar a palavra surdo. Né? Muitos surdos que usam a língua de sinais, se você falar deficiente auditivo, ele vai se sentir um pouco... Aí sim ele vai sentir um certo preconceito nesse sentido, mas ele vai dar um desconto porque ele vai entender que talvez você não saiba sobre isso. Mas podem falar surdo sem medo, só não falem surdo mudo. Tá certo?